ter uma palestra proferida pelo professor Alexandre de Pietra, a falar sobre o PCA, né, o Plano de Contratação Anual. Espero que seja uma boa aula para a gente. E, na medida que vocês tenham inquietudes, aí, algumas perguntas, pode nos interpelar, perguntar, interromper, tá bom? Porque a gente fica mais dinâmico esse bate-papo. Professor Alexandre, advogado, por favor, professor. É parceiro nosso no CRC, consultor, assessor para todo tipo de assunto. Quase todos. Professor, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras, Francisco. Muito obrigado pela apresentação, mas nem tudo, né? Não sabemos 99% daquilo que nos desafia, mas esse 1% a gente procura fazer com qualidade. Esse é a meta, é o objetivo. Muito honrado pelo convite. Agradeço ao CRC que nos permitiu, ao presidente João, que nos permitiu estar aqui, e também o convite feito pela APREPEM, também na sua pessoa, né? É uma honra poder falar para esse público que é tão diferenciado. Nos corredores, eu conversando com o pessoal, dizia o seguinte, que o contador do Instituto de Previdência é um contador que estuda mais, desde antes de toda essa nova realidade que nós vivemos, por várias razões que vocês sabem melhor do que eu. Enfim, é uma honra poder contribuir para que possamos enxergar a nova lei de licitações com a especificidade que ela exige. Deixa eu parar de falar besteira e trabalhar um pouquinho, né? Temos uma mudança importantíssima. A lei de licitações, somada a alguns outros fatores, ela muda o cenário para os próximos 20 anos. Não, acho que vocês já ouviram, né, aquela coisa, mas sempre foi assim. Com certeza o Luciano já falou sobre isso. A realidade das licitações, isso sempre foi assim. Dá errado mesmo, falta dotação, falta, enfim, ordem cronológica adequada para atender os processos. Todos os problemas que a gente enfrenta em licitações agora farão parte também do planejamento das contratações. E esse planejamento das contratações, eu tentei vender cursos o ano passado para pessoas nas prefeituras, nos órgãos públicos, sobre o planejamento das contratações, e não teve sucesso, Francisco. Não, sabe por quê? Não tinha aquela pessoa do outro lado, que em marketing é denominado, né, o nosso avatar, o nosso... Agora no videogame tem outro nome. O público-alvo, aquele que é para a pessoa para a qual nós direcionamos uma mensagem de marketing publicitária. Compre o meu curso sobre o PCA. Não vendi para ninguém, porque não tem ninguém do outro lado. E esse alguém do outro lado é que poderá fazer a diferença, e é sobre isso que nós vamos falar. Então temos uma mudança, mudou a janela, mudou a paisagem, nosso ambiente de governança municipal talvez não tenha mudado, a paisagem ainda é a mesma. A lei de licitações é nova, mas vamos entender quais os impactos disso, né? Então nosso assunto hoje é falar rapidamente de um ordenador que a própria lei chama de planejador responsável. Isso está no artigo 11, e essa referência é da 14.133.
essas alterações estruturais, funcionais e operativas lá no artigo 7º da mesma lei de licitações, nova lei de licitações. Muitas pessoas já tomaram conhecimento deste artigo, porque muitos dos senhores estão sendo nomeados para algumas das funções que a nova lei, ainda que sejamos estranhos ali ao dia a dia de licitações, a administração hoje ela se socorre de pessoas, servidores de carreira, né? Enfim, aquela plaquinha "há vagas" é o que se encontra, que se percebe hoje no departamento de compras, entre aspas, licitações. E, por fim, o assunto realmente contábil que nos interessa é o item 3, que é a adequação orçamentária. Então, o ordenador planejador, quem que ele é, né? Está lá no artigo 11, que o processo licitatório tem como objetivo. E depois vem o parágrafo único deste artigo 11 para dizer que existe uma alta administração que é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas. É aquilo que está no artigo 7º. Processos, inclusive gestão de riscos. E algumas pessoas focaram só na gestão de riscos. E mais ainda, e controles internos. E essa palavra, controles internos, é um guarda-chuva que acomoda não só o controle interno, como a gente está acostumado a entendê-lo juridicamente, aquele controle interno que faz, em tese, a prestação de contas do órgão para a sociedade, que também é chamado de polícia administrativa, polícia interna corporis, o controle interno que estabelece ali padrões de acompanhamento por amostragem. Mas ele está falando aqui controle interno de num aspecto mais amplo. Se você precisar de um controle de estoques específico para um determinado item, a lei está falando disso, que isso precisa existir. Enfim, com o objetivo de avaliar, direcionar e monitorar processos licitatórios e os contratos, com o intuito de se alcançar os objetivos da licitação, os 4 grandes objetivos, estabelecidos no caput, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas gerando um ambiente íntegro e confiável. E, por fim, assegurando o alinhamento das contratações ao planejamento. A gente vai rever isso aqui lá na frente e o destaque vai estar aqui, ó. Planejamento estratégico do gestor e leis orçamentárias, leia-se PPA, LDO e LOA, que são, resumidamente, a palavra orçamento quer dizer hoje o conjunto das leis. E o conteúdo material destas 3 leis é o planejamento. Tanto que para alterar uma tem que alterar a outra, tem que fazer audiência pública, enfim. Depois de 20 anos, há alguém ainda que não entendeu isto, né? Que o conteúdo do planejamento é um só. Horas ele é externado como a lei do orçamento e seus anexos ali, tradicionalmente, da 4.320. Horas ele é externado em programas e ações, e aí a gente fala da LDO. E horas ele é externado também com os códigos de programação, mas de uma forma mais estratégica lá no PPA. E a lei de licitações, ela marca a necessidade de que os contratos estejam previstos no PPA, se eles forem de duração continuada. Então, revendo aqui, né? Responsável pela governança e implementando estruturas, direcionar, promover e promover. Direcionar licitação e contratos, promover ambiente confiável e assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e as leis para promover esta e esta eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Então,
Há muitos e muitos anos atrás, eu criei um curso, no tempo que eu ainda era professor do IBRAP, alguém de vocês pode ser desta época, e era o passo a passo da contratação, passo a passo da despesa pública. E naquela época eu comecei a chamar a lei de licitações de lei da despesa pública, porque eu era novato, porque ela é ora com licitações ou por dispensa, mas a lei nunca disse que as contratações dispensadas estariam livres dos princípios da lei de licitações. Nunca estariam livres, por exemplo, de um contrato feito com todos os cuidados necessários para que haja governança. E na prática, não é isto que vemos até hoje, principalmente quando o assunto chega, nas dispensas. Então, falar em eficiência, efetividade e eficácia também não é algo do nosso dia a dia hoje, mas é o desejo do Tribunal de Contas, com certeza. E o TCU, para nos ajudar, já decidiu em 2023 que esta alta administração pode sim ser responsabilizada por não fazer nada. A inércia foi responsabilizada. E quem é a alta administração no Instituto de Previdência, se não as pessoas que compõem esse evento? Se não são os gestores, são pessoas bem próximas aos gestores. Então, já temos aí um norte, que é a inércia na implementação dos controles poderá sim gerar responsabilização. A inércia na criação de um ambiente seguro e estável para os servidores. A lei lembrou que os servidores são maltratados. Vou avançar, posso? Vai. E o Tribunal de Contas já se posicionou lá em 23, dizendo: olha, eu quero eficiência, efetividade e eficácia nos contratos, conforme o 11 que vocês já acabaram de conhecer. Valioso subsídio para peças orçamentárias na forma do 12.8, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o artigo 5º da lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ele fala em um planejamento como princípio da licitação. Eu sempre disse que a maior dificuldade que a gente tem numa defesa em contas de prefeito ou de gestor é quando o gestor ele é acusado de não atender a um princípio. Porque quando há uma fundamentação específica num artigo, a gente lê, relê, descontextualiza, reestrutura o texto e tenta dizer que é algo diferente daquilo que estava escrito lá, e faz uma espécie de alívio para que os julgadores possam dizer: olha, aprova com ressalvas, enfim, está errado, mas tudo bem, o prejuízo não houve dolo, aquela coisa toda. Mas quando descumpre um princípio, é algo grande demais. Então, planejamento das contratações exige que aquele planejamento municipal, que estava em tese esquecido, e que o tribunal vem fazendo, que nós, os senhores, se lembrem dele a partir do IGM, do E-Plan no IGM e do I-Fiscal. Então, quando a nota do I-Plan está baixa, é porque nós não aprendemos a fazer planejamento. Mais de 20 anos da portaria 40MO do Ministério do Orçamento e Gestão, mais de 20 anos já. A portaria é de 99 e nós até hoje nos municípios não nos utilizamos
dos 100% que a portaria oferece como estratégia de planejamento. Fora os manuais do governo, do Manual de Gestão do Orçamento Federal, que muito bem podem ser aplicados no nosso planejamento e não são, quando o objetivo é eficiência, efetividade e eficácia. Avançamos. Não desiste o tribunal. 2 meses depois, ele recomenda, então veja só, aqui ele alerta, e depois ele recomenda que os esforços sejam... Sérgio Siqueira Rossi, né? Envidados todos os esforços para que se faça uso do que eu estou falando para os senhores. Prestem atenção. O planejamento vem sendo mal feito. Cara, mas quando eu cheguei aqui já era assim. Sempre foi assim. Faz 20 anos que é mal feito. Alexandre, uma perguntinha. Antes de você chegar, o professor Luciano falou sobre o IGPREV e o IGM e citou a norma de custos, NBCT 34SP. Certo. Que nós temos a vigência dela a partir, teoricamente obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 24. 24, está aí já com data. Nessa norma, ela saiu em 21, né, em dezembro de 21. Essa norma ela fala sobre a responsabilização justamente da alta administração. Né? Eu vou registrar isso. Então, ela fala da responsabilização da alta administração. Inclusive, só um parêntese, a gente esteve junto ao STN há um mês atrás e está por sair um decreto para obrigar, de fato, a implementação do sistema de custos. Então, estejam atentos a isso aí, tá bom? Fechando parênteses. É isso mesmo. Aí, agora, Alexandre, você citou um acórdão do TCU. Ele fala da responsabilização. Veja, não nos atinge TCU se os recursos não são educação e saúde e não são recursos federais. Sim. Mas é o caminho da jurisprudência. Justamente. E, em paralelo, conversando com o Tony agora há pouco, ele citou um termo, né, Tony? As coisas só vão mudar quando tiver responsabilização, não é? Exato. Permeando esse trecho que eu falei, pela sua experiência ao longo dos 20 anos, você acredita que a profissionalização, as capacitações, essa responsabilização incutida nas ações dos gestores, ela está possibilitando uma gestão pública mais eficiente, mais eficaz? Tem advogado aqui? Quem é advogado, por favor? Então, veja, licitações é naturalmente um tema da advocacia. Eu vou responder a sua pergunta. Muito bem, o que aconteceu? Desde a edição da lei, antes da vigência, todos os gestores contrataram advogados para fazerem as capacitações. Todos os órgãos já receberam cursos, com certeza, sobre o processamento da licitação, as mudanças, a responsabilização do gestor, as consequências, lá no final da conversa. Mas todo mundo pulou essa parte do artigo 1 até o artigo 12, se eu não me engano. Pulou. E nós vamos mostrar aqui. Então, 20 anos atrás, quando eu escrevi o passo a passo da despesa pública, uma das características que a gente usava para falar para as câmaras municipais, por exemplo, que é possível fazer a engenharia reversa. E uma Câmara Municipal consegue, sim, mediante uma equipe, uma comissão, né, a estruturação de um trabalho, fazer de fato o acompanhamento de uma das, por exemplo, da Secretaria de Saúde. Vamos eleger aqui, os vereadores elegem lá um assunto para acompanhar, depois elege outro, depois institui previdência e vai fazendo um planejamento de auditoria, porque eles são controle externo. Muito bem. Então a gente falava assim, todo contrato tem uma cláusula e toda cláusula tem que ter a funcional programática. E para que a funcional programática esteja correta, eu preciso entender o planejamento. Então, hoje já é assim, todo contrato tem lá
por qual dotação vai correr a despesa. E o que isso tem a ver com custo e responsabilização? Então, veja, quando eu faço isso, eu permito hoje uma análise, uma reengenharia, uma engenharia reversa, perdão, melhor palavra é essa, engenharia reversa, e eu consigo somar todos os contratos que estão atrelados a uma dotação. E é isso que os sistemas têm que fazer para nós, e eu faço o desafio. Tem sistema que sequer tem a possibilidade de pesquisar as informações por programas ou por ações, o que é um absurdo, porque programas e ações são a base do planejamento, aquele da Portaria 42 de 99. Então, estamos falando de um conteúdo, olha só, de um conteúdo, de uma pesquisa num sistema que talvez nós não tenhamos, mas o Tribunal de Contas tem, porque o Aldesp é como se fosse um Google. A tecnologia adotada pelo Aldesp, ele consegue selecionar as ações e ele consegue verificar se eu estourei ou se o meu planejamento está batendo com aquilo que eu escrevi nos meus contratos. Já é possível agora, nesse exato momento. Basta entrar no tribunal, usar a base de dados que está lá. Eles nunca fizeram assim, porque nunca foi preciso, mas a partir dessa mensagem do alinhamento ao planejamento, não tenho dúvida que eles vão fazer isso. E onde entra custos nisso? Para que eu consiga melhor planejar contratações por temas, por assuntos, por demandas, doutores, esqueçam objeto. Esta palavra objeto é um assunto para um contrato. No planejamento, a gente tem que falar de demandas, metas e objetivos. A mesma linguagem do PPA e da LDO. Metas. Então, eu, para atender uma meta, eu tenho uma demanda. Essa demanda ela vai ser provida internamente pelo meu RH. Eu vou precisar de material para que o meu RH trabalhe, ou essa demanda será provida por uma terceirização. Mas eu tenho que entender quais os caminhos vão ser tomados no exercício seguinte. Então, veja, o planejamento das contratações é no exercício anterior. E somente o Business Intelligence, que é mais, que está no sistema de custos, né, que permite, o Roberto vai falar sobre isso amanhã, que permite essa visão por problemas e demandas, e não exatamente uma visão pelos objetos contratados, que muitas vezes não espelham a realidade do problema que aqueles objetos resolvem. Por favor, ô Tony. Eu queria aproveitar a oportunidade, obrigado, já que estamos falando de custo e não estou falando aqui de contratação de produtos e serviços, né? Mas trazendo essa questão da importância e da relevância e de como isso pressupõe ser da importância de ser tratado em relação ao regime de previdência, regime próprio. Afinal, nós estamos aqui no evento de regime próprio. Sim, claro, faz sentido. Uma questão que é pouco, que eu até na palestra anterior eu levantei aqui, a questão da avaliação atuarial. Ali estão todos os elementos que definem o custo do sistema, do regime. Sim. Não só no presente, mas numa projeção de pelo menos 75 anos. Ou seja, planejamento. Certo. Lá, inclusive, os custos são classificados de duas formas. Aquele custo daqui para frente e aquele custo daqui para trás, diluído, que não houve o devido financiamento dele. Certo. Ok. E, normalmente, os planejamentos estratégicos e também o orçamentário dos entes federativos não leva em conta, não tem como pressuposto essas informações que estão prontas ali, que são todas feitas com base em estudos técnicos, uma população analisada. Quer dizer, o objetivo da avaliação é exatamente você ter uma ferramenta de planejamento de custos. Perfeito. Se eu tenho um compromisso de pagar benefícios para um conjunto de servidores num determinado tempo, quanto me custa isso?
E eu tenho que traçar um planejamento para isso, até porque, Certo. via de regra, o custo do sistema, do regime próprio gira ali em torno de, no mínimo, 30% do custo de um município. Então, é um custo extremamente relevante e não tá, e nesse caso aqui, nós não estamos falando do custo das contratações. É a atividade meio, né? Você está falando da atividade fim da Previdência. Mas, nesse ponto, há um contrato Perfeito. do ente federativo com o conjunto dos seus servidores. E ele precisa ser devidamente precificado e tratado no seu planejamento estratégico numa perspectiva de longo prazo. E, via de regra, isso não é feito. Sim, sim. Vai ajudar muito, né? A norma de custos vai ajudar muito e a seriedade, né, com que... essa palestra ela é organizada visando o que seria o gasto da estrutura, da unidade orçamentária, despesa administrativa, né? Então, todo mundo tem uns contratinhos, todo mundo tem lá uma limpeza, uma tecnologia, né? Enfim, essa atividade meio. Mas o que você está falando em relação à atividade fim, também, né? Também. É uma contratualização constitucional. Não é a contratualização do ponto de vista da lei de licitações, mas o processo é idêntico. E a seriedade que a gente vê que a lei vai nos trazer para o dia a dia nessas contratações administrativas também nos criará, na minha opinião, né, um ambiente favorável para essa análise atuarial mais bem feita, que reconheça de fato custos que muitas vezes também, né, disto depende, né, o indicador do percentual que a gente vai ter, e nós estamos num momento interessante lá em Brasília, né, com a discussão da majoração. Até porque tem os impactos fiscais também. Então, é isso que eu estou falando, né? Houve uma redução pela lei para aqueles que estão na Previdência Geral, né, o regime geral de Previdência. E aí é uma outra história, outro dia eu conto essa história, porque assim, vou só dar uma palhinha, né? No meu ponto de vista, é um direito que os nossos representantes costuraram politicamente, com calma, sem pressa, para que houvesse a redução. Até porque nos institutos de previdência nós temos alíquotas menores do que aquela da Previdência. Quer falar, Luciano? Pode falar. Professor, Aline, ainda voltando nessa questão do PCA, né? Eu vi que, assim, além da obrigatoriedade do sítio eletrônico, o órgão que utiliza licitações e responde à fase 4 também tem que publicar no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Exato. E até estava ontem conversando com alguns amigos, né? E alguns órgãos estão entendendo que não era necessário fazer porque a lei menciona poderão, aquilo que a gente conversou. Só que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem tratado como obrigatório, né? É obrigatório, será cobrado. Cobramos o pessoal da auditoria para saber se vai entrar no IPLAN, né? Que é uma expectativa. Não sabemos a resposta. Mas isto nos ajuda a entender o problema do IPLAN. O tribunal cobra como se nós soubéssemos fazer planejamento nesses moldes que eu estou falando. Mas, pelo que eu tenho visto, não é assim, né? Eu recebi um arquivo, por exemplo, com o planejamento das câmaras. Não tem, é zero. Não se fala em programas e ações governamentais na Câmara, porque alguém vai lá e fala, não, aqui a atividade é meio, nós só fazemos leis, nós não temos finalidades. Você falou, peraí, dentro desse contexto teria sim um outro planejamento. Mas vamos avançar. Ordenador, já falamos, alterações estruturais, funcionais e operativas, né? O que é isso? Nós temos que criar processos de trabalho e muitos advogados já cuidaram disso para os gestores, já há regulamentação nos municípios, nos órgãos, mas nem tudo foi regulamentado. E implementar estruturas através de nomeações ou até mesmo de contratações externas. Então vamos pensar assim, tenho que fazer seu município tem que fazer uma ponte.
Tem na prefeitura um profissional especialista em pontes? Claro que não. Esse é o cara que precisa ser contratado, que ele é especialista em pontes. Então, eu não preciso contratar um engenheiro para a prefeitura que seja especialista em pontes, porque ele também teria que ser especialista em hospitais, ele teria que ser especialista em educação, em ambiente escolar. Não vou achar esse profissional, ele vai custar muito caro. Então, a lei ela facilita as contratações por inexigibilidade, desde que seja na hora certa, do jeito certo. Não há erro nenhum em contratar um especialista. Esta parte, a gente, gestor e fiscal do contrato, os advogados estão entendendo. Tenho certeza que isso já chegou até vocês e algum de vocês já pode até estar atuando nessa nova função de ser da contabilidade, mas ao mesmo tempo foi nomeado para fiscal de um contrato. Então a ideia é que o fiscal do contrato de tecnologia entenda de tecnologia, entenda do contrato mais do que qualquer um naquela administração, naquele órgão. Porque esta pessoa pode até ganhar mais para fazer isso, depende de como estruturar esta função, mas tem que ter treinamento. A lei diz assim, capacite essas pessoas e o tribunal vai cobrar. Cadê aqui o certificado de que a pessoa passou por um curso? Ah, não é fazer o cursinho de licitações, não é isto. É ensinar como é que audita o contrato do seu órgão. E se for de limpeza, como é que funciona ali o rodízio, o revezamento, enfim. Eu moro num condomínio que tem 10 anos que nós estamos pagando erros de gestão de pessoal do passado, porque ninguém sabia como é que funcionava a escala de revezamento lá dos funcionários, e, enfim, tudo virou demanda judicial. Então nós temos esta coisa aqui, que é o objeto do nosso assunto, área técnica. O que é isso? Será que a área técnica pode ser substituída por uma contratação? Será que a área técnica pode ser uma nomeação? E, por fim, o planejamento, que envolve o plano de contratações anual, a transparência nas compras diretas, nas dispensas, e essa parte que o Luciano mencionou, que é a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas e também no site local. Ô, professor. Pois não. O agente de contratação, ele pode ser fiscal do contrato? Não. Segregação de funções é também uma novidade. Está por escrito, né? Do coqueiro nasce o coco. É o que foi feito na lei de licitações. Não tenham dúvida. Então, coqueiro é uma coisa, coco é outra, não pode misturar, senão vai ser concentração de funções e a lei proíbe isso. Então, segregação de função é a regra. Por isso que está precisando de gente de outros departamentos que não tem nada a ver ali com compras, mas que, como servidor, você faz uma doação de horas da sua jornada de trabalho. Pois não. Vamos ver se tem um microfone. Só um minutinho. É legal essa dinâmica da gente poder ir conversando. Eu só tenho que acelerar aqui, senão a gente não chega ao final. Não, mas o RPPS, principalmente no nosso caso, na maioria, o grupo técnico de servidores é muito pequeno. Sim. E muitas das vezes a pessoa que tem capacidade de elaborar um termo de referência, por exemplo, é quem tem condição de fiscalizar a execução daquele contrato. Muito bem falado. É isso aí, é a realidade. Por isso que eu preciso de alguém diferente de mim. Eu fui nomeado agente de contratação, ok. Por quê? Existem estruturas fluidas e estruturas rígidas. Você está falando de uma realidade, é uma estrutura fluida, ou seja, eu tenho que... É como se fosse aquelas comissões, acho que o Luciano deve ter falado, para criar comissão de alguma coisa. Você pega gente de todo lado e cria uma comissão, como se fosse um departamento. Boa viagem, bom retorno. Como se fosse um departamento. E aí, você não tendo grana para isso, o que você faz? Você dá uma remuneraçãozinha mais bacana, ninguém vai trabalhar só com isso, é uma carga horária reduzida, mas que aí eu monto uma estrutura fluida, um comitê, uma comissão, e passo a ter nessa comissão pessoas qualificadas para serem
fazer essa troca de funções. E isso é estável, porque para 5 anos, renovável, enfim, o negócio vai longe. Tem contratos aí maiores, inclusive. Mas esse é o desafio, muito bem colocado. Vamos ver então, ó. Esta parte em azul, documento de formalização da demanda. A tal da área técnica aparece aqui, depois chegamos no plano de contratação anual. O plano de contratação anual é um documento a ser publicado em 31 de dezembro, ou conforme o regulamento de vocês. Mas a lei fala que não vai chegar ao final do ano sem que haja o planejamento do que vai acontecer no ano seguinte. Mas antes tem uma paradinha aqui, ó, na área técnica e conectada com a governança. A mesma coisa aqui, ó, área técnica e governança. Ano de elaboração e ano de execução. Então, os colegas do direito, eles chegam aqui, ó, na instrução processual. Eu já vi regulamento dizendo que o agente de contratações é responsável pela fase externa, pulando, inclusive, o planejamento de contratações. Aí você fala, mas peraí, não é o cara que tem que dar a impulsão? O agente de contratação, ele não vai nomear as pessoas para o contrato, mas ele vai dar todo o andamento, inclusive identificar que se eu não tenho gente suficiente para fazer um ETP bem feito, para um negócio que eu nunca contratei, eu vou procurar quem sabe. A única coisa que eu não posso fazer é contratar errado, porque aí eu estou jogando dinheiro público fora. Então, quem dirá, né, o termo de responsabilidade e o projeto básico. Então, a gente fazia as coisas ao contrário e enchia a linguiça aqui. Agora não, agora precisa olhar para o problema, mas não é no ano de execução, é no ano anterior, no planejamento. Então, tem uma sequência, ó. Você chega no plano de contratação, aí vai para a festa do Réveillon. Quando volta, o agente de contratação ele já tem uma agenda de contratações a serem feitas. Na minha opinião, sequer a autorização do gestor é necessária, porque já foi publicado aqui. Já disse que ia comprar qualquer coisa que seja, já está transparente. E aí o que faz o agente de contratação? Ele dá a impulsão, ele fala, olha, conforme a agenda, se a gente não começar agora a fazer os estudos técnicos, né, a gente não vai conseguir entregar na forma. E há um risco, quando você pegar algum regulamento pronto, você percebe, inclusive, que há um risco em relação à governança das contratações, que é a não entrega. E que ele começa a ser pontuado no segundo semestre. Então, se o primeiro semestre queima a largada e não consegue fazer as entregas conforme o planejamento, é claro que nós estamos diante de um risco. E aí, o que eu tenho que fazer? Dobrar a equipe, eu tenho que tomar providências para que o risco não se materialize. Esta é a ideia de fazer um quadro como este. A equipe técnica aí. Quem vai nos ajudar, né? Então, veja, as demandas e não os objetos. Eu estou falando de coisas que não é o contrato, é o planejamento. As demandas devem passar pela área técnica, tanto na elaboração do plano de contratações anual, quanto na instrução processual, na fase interna de planejamento, que os nossos colegas advogados já conhecem, cujo escopo não está claro. Lembra que eu falava, olha, eu quero dar curso de PCA para as pessoas e não tinha para quem mandar a cartinha, porque ninguém se identifica com essa tarefa, porque ninguém nunca foi contratado para fazer isso. Todo mundo é contador, aqueles que não são advogados? Maioria contadores? Não? Ah, mas temos um público. Muito bem. O Alexandre, Diga. só uma intervenção. O colega de Sumaré falou da questão do porte do nosso regime próprio. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo há alguns anos e nós não tínhamos na grade de função pessoas de carreira que trabalhavam nos processos licitatórios. A gente está falando de um município gigante, né? A solução era justamente a criação de uma comissão. Estruturas fluidas. E pagar um X a mais, porque a pessoa estaria sendo responsável, né, por aqueles atos ali.
Veja que hoje já é diferente. Hoje a gente já vê diversos editais criando cargos específicos para departamento para profissionalizou. E o gestor local é que tem que tomar essas decisões. Ele tem que olhar para o problema, ou ele cria um departamento e nomeia pessoas com salários, cria cargo, carreira, que é bacana, desde que tenha assunto para isso. Mas em órgãos pequenos, realmente... Esse município tem uma comissão permanente, as pessoas são transitórias. Eu conheço um município que tem uma comissão permanente, as pessoas são transitórias na medida do que está sendo demandado. Exatamente. A parte de administração da comissão é fixa, mas os outros membros, a depender do produto, elas são... Vai nomeando conforme... E remunerada por isso, né? Exatamente. Eu fui presidente de comissão, dessa comissão aí, por vários anos, e tenho sido pregoeiro, nomeado também. Então, essa coisa de chegar no começo do ano, você ser nomeado, aí você olha para aquilo, será que vai dar? E tal, é um problema a mais na agenda. A gente tem que... É uma estrutura fluida. Pois não. Na prefeitura, nós temos isso. É uma comissão fixa, transitória, ou seja, onde tem um corpo específico de agente de contratação. Quando eu falo na RPPS, é que às vezes o contador ele é o tesoureiro, ele é responsável do planejamento. Exato. Ou seja, a gente tem às vezes 3, 4 figuras dentro de um único órgão. Como que, se eu colocar ele como agente, eu não vou ter quem vai ser o gestor, não vou ter quem vai ser o fiscal. Isso. Está. Sim. Já dá um... Então, normalmente... Todo mundo tem um regime próprio. Eu não estou colocando só o caso lá, mas assim, generalizando, porque nós estamos falando de um município que tem 3.500 servidores ativos. Não é pequeno, uma cidade com 300 mil habitantes, então não é uma cidade pequena. Mas temos muitas cidades dentro do estado de São Paulo que têm uma realidade bem diferente do Sumaré. Então, ou seja, a situação que lá já é difícil, imagina as demais. A despesa é o gestor, o secretário, o telefone, internet, o aluguel da casinha onde funciona o Instituto de Previdência. E isso dos municípios que têm Instituto de Previdência, né? Porque muitos sequer esta lição de casa fizeram. Muitos não fizeram a lição de casa. E aí temos consequências hoje gravíssimas, 30 anos depois da Constituição. Mais até, né? E a gente olha e fala, puxa vida, né? Nem o mandamento constitucional foi cumprido pelos gestores. Mas isso é assunto de amanhã. Amanhã a gente vai falar das broncas e tudo mais. Hoje é só alegria. Quem vai nos proteger, né? Quem vai nos salvar? A ideia é que seja o profissional da contabilidade, não o agente de contratação, mas o cara da área técnica, o cara que entende das coisas, o cara que sabe fazer conta. Então, não eu, né? Mas professor... cadê? Aqui. Opa! Presidente Aécio tem viajado João Pessoa, São Paulo, Acre, o Brasil inteiro, junto com o ex-ministro do TCU, que é contador, dizendo, olha, governança é um assunto que interessa aos profissionais da contabilidade. Isto porque o Conselho Federal de Contabilidade, faço parte de uma comissão lá, estamos criando uma norma técnica para as eleições, não para essas, mas para a próxima eleição. Conselho Federal de Contabilidade e o sistema CFC e CRC é nota 10 em governança. Não era, mas aprendeu. Então, desde o ministro Dardes, lá, quando foi ministro, começou a criar essa ideia de que os órgãos federais deveriam obedecer a uma governança e todas as decisões do Tribunal de Contas da União, tudo veio, a jurisprudência picadinha, né, mudando um pouco a realidade das contratações, tudo isso veio para o projeto da 14133, que é o tal do Museu de Novidades. Porque museu na forma, mas tem muitas questões que surgem da jurisprudência do que dava errado. Falando numa linguagem,
mais simples é os BOs. O que dava errado foi consertado. Então, o que a gente tem pela frente? Cara, um cenário diferente, que não tem muito espaço para o improviso. Mas deixa eu voltar aqui para não perder a sequência, né? Então, nós temos documento de formalização de demanda, é aquela parte requisitante, que pode, na prefeitura, é um órgão, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, o setor de obras, passa por uma área técnica, pode ou não ter um órgão responsável, pode ter uma estrutura fluida, exige, né, uma estrutura de governança, que a alta administração também se prepare para isto, e cria-se estruturas adicionais que não existem hoje, como fluidas ou rígidas, já vinham falando, né, a atribuição de funções, função gratificada, ou rígida de cargos e departamentos. E esta estrutura vai participar do planejamento. Depois vem a instrução e a execução dos contratos no ano seguinte. Já falei, agente de contratação, falamos, o gestor e fiscal de contratos com a mesma responsabilidade, área técnica demandante, ou seja, lá na Secretaria de Educação no município também tem que ter alguém inteligente falando alguma coisa e alguém na área central recebendo. No órgão de previdência, que é pequeno, na Câmara Municipal, essa estrutura fica um pouco difícil até de entender. Mas nós temos que consolidar por ordenador de despesa. Então, se eu tenho um ordenador de despesa, eu tenho que me adaptar a minha estrutura para atender a lei. Então, repetindo o que eu já falei, a alta administração é responsável pela governança das contratações e deve implementar estruturas. Até aqui, esse é o recado. A alta administração tem que pensar que tem um problema para resolver e achar uma solução, muito mais do que nomear o agente de contratação pura e simplesmente, muito mais do que somente um gestor e um fiscal do contrato. Até aí é a parte fácil, mas não vai passar na prova só com isso. Então, quem vai nos ajudar, a figura do Posto Ipiranga, né? Quem disse isso? Ministro Dardes, junto com o presidente Aécio. O modelinho do governo federal é o decreto 9.947, lá do ano passado. 10.947, perfeito. Que regulamenta exatamente o plano de contratações que está aqui no inciso 7º do 12 da 11.133. E fala, na verdade, de um sistema de planejamento. Tem até um software para fazer isso. E esse software é aberto a todos nós. Basta fazer um requerimento para obter a senha e começar a usá-lo. Não é difícil. Se não quiser uma estrutura própria. Ou seja, se o meu órgão é tão pequeno que eu não tenho condição de fazer nada, no mínimo mandar um requerimento para o sistema de planejamento e gerenciamento das contratações do governo federal, ele admite outras. E é ligado já no site, né, do Plano Nacional de Contratações. Então está dito o seguinte, ó, para fins do disposto no decreto, considera autoridade, ó, requisitante e área técnica. Então, para eles, no governo federal, agente ou uma unidade por identificar o que precisa para contratar bens, serviços, obras e requerer. Então, muitos advogados falam o seguinte, não existe DFD, existe um requerimento. E usa esse documento para abrir o processo no ano da execução. Está errado isso? Não. Só que está sem planejamento. No ano anterior. Porque o PCA, como o Luciano lembrou, não é opcional, é obrigatório. A lei foi gentil porque a lei não pode impor ao município. A União, o governo federal, em tese, né, nós temos normas. Na mesma lei tem normas que são da União, tem normas que são do governo federal. Então, essa discussão é a mesma discussão do valor da dispensa.
Quanto que eu posso fazer? Adiantamento, perdão, não é dispensa, é adiantamento. A Lei 866 definia o valor para o governo federal, mas não para a união de estados, municípios e governo federal. Por isso tinha que regulamentar localmente e às vezes copiando o mesmo número para não dar problema de interpretação. Mas a lei, ela é gentil, ela não fala para o município, olha, você tem que fazer o regulamento tal, e fazer a regulamentação do PCA. Então ela fala assim, ó, deverá, e ela usa o termo poderá, mas a gente sabe que é deverá. Então, voltando aqui, ó, a União definiu quem é a autoridade. Ao definir a autoridade, ela está colocando aqui autorizar as licitações. Isso aqui é da outra janela, mudou a janela. E os caras, na hora de fazer um documento, esquecem de atualizar. É isso que está aqui, ó, no decreto. Por quê? O responsável já autorizou na hora que publicou o decreto, o plano de contratações anual. O modelão, para a gente poder lembrar da imagem, é: a autoridade competente aprova as contratações e manda publicar no Plano Nacional, Portal Nacional de Contratações Públicas. Alguém recebe as demandas, agrega e consolida. Lá no Poder Executivo não vamos fazer uma licitação de combustível para cada setor, não faz sentido, não vamos fazer uma licitação de manutenção de veículos, de troca de pneu, seja lá o que for, é para consolidar. E cria-se um calendário, uma agenda. A área técnica está aqui, ó. O setor requisitante tem que ter a sua consciência de saber o que está pedindo tecnicamente, e quem vai consolidar aqui também vai exercer um crivo técnico. Pois não? Professor, estamos aí, eu sei que vai ser objeto da sua palestra amanhã, mas estamos no ano fim de mandato. Sim. Nós fizemos o nosso plano de contratação para o ano seguinte. Perfeito. Bonitinho, publicamos e tal. Gestor. A outra gestão não quer ou não concorda com esse plano e ela tem a intenção de fazer outras contratações, abrindo mão de algumas que estão. Qual é o procedimento? Muito bem. Esse problema é o mesmo do PPA já estar pronto, da lei do orçamento já está pronta. No primeiro ano de cada mandato, no primeiro ano de cada mandato, a gente tem esse conflito. É por isso que os partidos precisam ter pessoas, talvez como vocês, pessoas inteligentes, que entendam de administração pública. Não vai dar mais tempo daqui para frente de mudar, trocar o pneu com o carro andando. Tem que ser muito bom para fazer isso. Já aconteceu no passado, o governador que chegando, mudando estrutura administrativa, diminuindo unidades, Polícia do Estado, olha, de X unidades que se tinha, muitas sumiram e não fizeram falta, então ele estava certo. Estruturas escolares no primeiro ano de mandato. Então a gente começa a olhar, foi até uma sugestão de tema de governo de transição depois da eleição até o dia 1º. Não há por que a gente não ter essa figura nos nossos municípios, para que os gestores conheçam realmente. Então, primeiro, os partidos precisam estar aparelhados com pessoas de qualidade que façam programas de governo factíveis, viáveis, e que, ao assumir, saiba mexer na máquina corretamente para conseguir entregar o resultado desse jeito que o tribunal vai cobrar e que nós não sabemos ainda. E nós somos os primeiros a tomar contato com essa realidade e já começar a criar um mindset e dizer, olha, vai existir oportunidades de trabalho diferente de execução orçamentária, diferente de tesouraria, diferente de contabilidade. Como um dia, há 10 anos atrás, quando alguém começou a falar, olha, precisamos fazer aqui a aplicação da Lei 101, e está escrito lá que a gente tem que segregar aqui os recursos, né? E agora a gente tem
no Brasil inteiro o mesmo código de aplicação, né? A questão financeira foi toda finalmente reorganizada, então mudou tudo em 10 anos. Então eu estou falando de uma mudança, se não for com o mesmo impacto, vai ser maior, porque envolve a questão jurídica. Não dá para fazer remanejamento e transferência e transposição toda hora para ficar ajeitando. E nós vamos ver por quê. Vou avançar. Então, para fechar esse assunto, temos um setor requisitante, que é alguém que precisa identificar o que precisa, uma área técnica, que é alguém com conhecimento sobre o que se pretende para analisar o documento de formalização de demanda e promover a agregação de valor. Pessoal, 50% das informações do ETP estão aqui, ó, no documento, 50%. E sabe qual que é a outra parte? São as justificativas, ou seja, é o resultado racional do que você vê, para analisar, para promover e agregar valor. E os requisitantes e áreas técnicas não ensejam obrigatoriamente novas estruturas, como nós já estamos falando. Não é uma obrigação. É por isso que a lei nacional, né, vamos dizer assim, que ela manda em todo mundo, União, Estado e Município, ela é uma lei que respeitosa, que ela não diz a você o que fazer, ela diz assim, ó, você tem um problema para resolver, resolva você com a sua maturidade. Essa é a questão, maturidade jurídica. E por fim, aqui, onde eu queria, quanto tempo eu tenho? Opa! Então, ó, muito diferente. Os colegas do direito, doutora, planejar uma contratação é uma coisa diferente de planejar todas as contratações. O desafio do gestor e deste chapolim que vai surgir é aqui, ó. E o candidato somos nós, contadores. Planejamento das contratações. A partir do documento de formalização de demanda, órgãos responsáveis em cada ente poderão, está escrito aí, poderão de forma regulamentada elaborar o PCA com o objetivo de racionalizar órgãos e entidades sob sua competência, garantir alinhamento com planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Aparece 2 vezes, no 11 e no 12. Deu para entender? Parece que isso é importante, né? O plano de contratações de que trata o 7 deste artigo deve ser divulgado e mantido à disposição do público em site eletrônico oficial e será observado aquela agenda. O que tiver no PCA vai acontecer, será observado. Então, como que um novo gestor pode mudar? Nós colocamos num dos regulamentos que eu fiz, eu coloquei lá, parágrafo único. Como é que nós escrevemos lá? O PCA pode ser alterado, em outras palavras, né? Vírgula, apuradas as responsabilidades. Simples assim, tipo, ó, quem é que é responsável por dizer o que precisa? Alguém lá, longe de mim. E aí o que a gente fez no DFD? Nome e funcional. É uma das coisas, não é CPF, eu quero matrícula, né? Eu quero saber quem é para mim, na minha estrutura, quem é o cara que vai responder. Então, ficou bonito, né? Em uma cidade não muito longe daqui. Ficou muito legal, porque a gente fala, cara, você está reclamando o quê? Então, aquela pressão que tinha lá na licitação, ó, vocês fizeram errado. Não, você pediu errado. Então, o erro está documentado lá na origem. Quem é que quer consertar isso? Por isso é difícil a mudança acontecer, só que ela vai acontecer. Então, será observado aqui, não preciso que o gestor determine que faça a compra número 1 do PCA, número 2 do PCA, número 3. O agente responsável já vai dar a impulsão. Leiam lá o artigo 7º. E, para fechar, doutora, para fechar,
O 18, que instrui o processo, cadê? Ó, eu copiei aqui do 1 ao 5. Aí surge aqui, ó, a publicação do edital. Não há na fase interna necessidade, previsão de um requerimento para que algo comece, porque algo tem que começar. E não há o DFD aqui, ó, até coloquei lá. Cadê o DFD? Aqui, ó. Descreve a necessidade no ETP, atende às necessidades por meio do TR, anteprojeto ou projeto básico ou executivo, definidas as condições da execução e pagamento, que é cláusulas contratuais, as garantias, enfim, orçamento estimado na forma do 23, com as composições de preço e elaboração do edital. E aí o negócio voa. Cadê o documento de formalização da demanda? Não entra aqui, mas também não está escrito requerimento ao gestor para autorizar a contratação. Já foi feita, essa parte é a anterior. Só que os advogados pegam daqui para frente, eles estudam do 18 para frente, que inclusive é o começo da instrução do processo. E é por isso que está faltando alguém que faça a parte anterior. E é isso que está dando insegurança. Portanto, temos, né, nas contratações públicas, na nova lei de licitações, demandas versus os autos do processo. Temos a fase de planejamento, não há instrução processual, temos as demandas, e a fase de execução de uma contratação com instrução processual, logo os autos, a fase preparatória e a fase executória, como a boa doutrina já dizia. Então temos uma fase interna ou preparatória, externa ou executória, e a preliminar, é o nome que eu dei, para dizer que é a fase de planejamento que está no capítulo 1, que muitos pularam. Lição de casa. O DFD gera o planejamento, que gera o PCA. Simples assim. Essas imagens estão num decreto lá do governo do estado de Santa Catarina, de onde eu roubei isso aqui. Eu Pessoal, não ia fazer uma imagem tão bonita, né? As palestras todas serão disponibilizadas para vocês no site da PEPREM mais ou menos em 10 dias, tá bom? E lá em Ribeirão Preto, a gente estava com um dos auditores do Tribunal de Contas de Santa Catarina, contador, um cara bacana. E ele vendo a realidade, ele conhece o decreto, né? Enfim, será que o Estado errou também? Não só o município? Planejamento das contratações, governança. Vamos lá, tem alguns minutos. Já sabemos que temos que fazer uma adequação orçamentária em razão de novos documentos aqui e não lá na frente. Já sabemos que tem que ter um alinhamento estratégico, já sabemos que temos que ter governança, precisamos que essa peça chamada PCA seja um documento de consolidação, tudo que vai precisar, vê logo aí, todo o material de trabalho que vai precisar no ano que vem, tem que ser racional e tem que ter prioridade. Essas são as premissas das contratações, do planejamento das contratações. Vai se criar uma agenda e os riscos do planejamento é a não entrega. Você vê, moro num município que vai ter uma rua que vai ficar fechada bem no período eleitoral. Já está fechada. É a rua para o acesso do condomínio mais famoso da cidade. Será que o prefeito atual vai ser bem lembrado? Será que ele não errou aí o planejamento da contratação? Será que ele não queria inaugurar isso antes do período eleitoral para poder estar presente na inauguração? Então, isto é a execução de um risco. O governador, o Alckmin, quando era governador, ele não inaugurou o Rodoanel por causa de risco de contratação. Deu alguma coisa errada lá, a gente sabe o que foi, mas ele não saiu na foto. Houve a inauguração daquele trecho, mas ele não estava na foto. E aí todo mundo sabe, né, que para pagar tem que liquidar, para liquidar tem que ter empenho, para ter o empenho tem que ter um contrato, que é o guarda-chuva, é o fundamento jurídico,
do contrato, do empenho, perdão, não há empenho sem contrato. Do contrário, há uma dispensa. E aqui eu falo da lei da despesa pública e não da lei das licitações. Essa é a engenharia reversa que eu falava. Toda licitação tem um cronograma físico e financeiro. A gente pode não pagar o fornecedor caso a medição esteja fora do cronograma. Isso aqui é das aulas de tesouraria. Enfim, temos uma licitação antes de se criar um cronograma físico e financeiro para o contrato. Temos uma ação governamental e um programa de governo. Isso está na LOA, isso está no plano de investimentos, que é novidade, e está na LDO também, mas está no PPA. O conjunto, eu já falei, né? O conjunto disso aqui chama orçamento público e as peças básicas são as ações e os programas. Às vezes eu escrevo aqui ACAO. Aqui eu escrevo PROG. Ação e programa. É disso que o tribunal está falando lá no IPLAN. Programa de governo, lá na eleição, promessa de campanha. Então, 167 da Constituição fala assim, ó, não pode, aqui é o TRT, né? TRT, transpor, remanejar e transferir, de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, sem autorização do povo. Isso não pode, é o TRT. Não pode fazer, e é isso que perde 20 pontos no IPLAN. Se faz. Se for da saúde e educação, perde mais ainda. Então, esses são as metas, né? Isso aqui é um tiro ao alvo, é uma meta, né? É uma pontaria. E a lei de licitações fala assim, lá no 62, são necessários, em todo contrato, uma cláusula que tenha o crédito pelo qual corre a despesa, com a identificação da classificação funcional, que é essa aqui, e da categoria econômica. Existe um apego aí, negócio de categoria econômica, e o próprio tribunal entra nessa, não sei porquê, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Saber se algo é investimento ou se é custeio. Seria essa a diferença. Essa palavrinha aqui me coloca... Não, é uma classificação orçamentária, perfeito, mas não muda muito para o planejamento. É uma questão de financiamento, talvez, sim, de consequências, da tal inversão financeira, faz diferença sim, a categoria econômica gera inversões financeiras. Mas então, para o tribunal, categoria econômica também foi lembrada. Então, o TRT não pode fazer TRT por decreto e só pode alterar por decreto daqui para lá. Todo mundo conhece isso, né? Então, é esse apego aqui à categoria econômica. Então, bate com o nosso Tribunal de Contas aqui no estado de São Paulo. Mas tenho certeza que o alvo era esse aqui, ó. Esse é o alvo, programa e sua atividade. Um programa pode ter várias atividades. Não há licitação do programa. A licitação ocorre aqui, ó. Não há gasto no programa. Há gasto na ação. Então, uma ação, ela é executada, às vezes por uma contratação ou por várias contratações. Daí a ideia da engenharia reversa, em que eu posso somar todos os contratos na atividade 2041, por exemplo, e este número é subjetivo, né? Cada município tem sua estrutura programática, ela não se repete. Pode até ter nomes parecidos, com códigos às vezes até iguais, mas por causa de um Ctrl-C, Ctrl-V feito há 20 anos atrás, por causa do... Vamos lembrar do professor... Oh, meu Deus, sumiu. Eu lembro que falou para fazer aqueles anexos, aí a lei ficou com esse tamanho aqui, cheia de anexos.
Aí você ia fazer uma alteração, você tinha que fazer um xizinho e repetir tudo igual. Não, antes. Do IBRAP. Enfim, o livrinho dele ficou famoso também. Então, e aqui está a estrutura programática, né? Então, despesas correntes ou despesa na categoria econômica. Mas, na verdade, o tiro ao alvo é aqui, ó. Ou mais ainda, aqui. Então, aquela sua pergunta, Francisco, no começo, onde é que eu vou ver, o que eu vou ver em custos que vai me ajudar aqui? Quando eu buscar, quem sabe, elementos. As modalidades, por modalidades, ou seja, aquele gasto que passa na minha tesouraria ou que eu transfiro para terceiro, tem diferença porque são instrumentos, podem ser ações diferentes no meu planejamento. Mas está muito mais aqui do que aqui ou aqui. A contribuição que custos vai nos trazer. Uma visão transversal do gasto. Eu copiei aqui, só para deixar para vocês do material, mas isso é da LDO, da União, LDO de 22, que traz aquela ideia do que é uma categoria de programação. E agora sim, apresento a vocês a menininho. A menininha é o... Não, aqui a menininha de rosa, pode jogar ovo. As finanças, e aqui é o orçamento, tem que andar junto. Então eu não vou conseguir pagar o contrato se não tiver orçamento. Não vai dar mais para dar jeitinho. Não vou conseguir pagar o contrato. Aqui, né, Dom PPA, diretrizes, objetivos e metas, metas e prioridade. Veja que a palavra meta repete nos dois. A LOA vai estimar e fixar. Estimar receita e fixar despesa. E a nova lei de licitação fala para fazer o planejamento das contratações. Quem pode nos ajudar é o Manual do Tesouro, mas lembrando que o controle interno tem a função de avaliar cumprimento das metas. Então, isso aqui passa pelo controle interno também. Então, não é um problema só de planejar e depois esperar o Tribunal de Contas. Um controle interno atuante também é usuário dessa informação reestruturada por programas e ações. Metas físicas e agora... metas financeiras é o fiscal. Metas físicas, aí é o IPLAN. E essa é a novidade. Metas físicas no controle interno e no planejamento. É isso que pede o tribunal quando fala em revisão qualitativa. Então surge o crédito orçamentário e daí surge a obrigação. Doutora, me ajuda aqui, ó. Ou surge a obrigação e a gente já tem que ajustar o crédito. O que a gente vai fazer primeiro, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, os contratos que já estão vigentes, inclusive as dispensas, são demandas. Eu tenho que organizar créditos orçamentários para atender as demandas. Então, a ideia é essa, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na lei de licitações, artigo 105, da duração dos contratos, ele fala assim, ó, a duração é prevista lá no edital, mas tem que olhar disponibilidade de créditos orçamentários no momento da contratação e a cada exercício financeiro, na renovação. E desde que haja previsão no PPA. Então, se ultrapassar um exercício, tem que ir para o PPA. E isso muda até aquela coisa de reza pagar, né? Então, eu vou empenhar e deixar em reza pagar ou eu vou empenhar a cota do exercício? Vai mudar um pouco na execução, isso agora está claro. Antes era uma análise que a gente fazia, era uma recomendação. Não passa, saldo de contrato não passa mais, desses contratos de duração continuada, não passa mais em reza pagar, não precisa. Você só vai comprometer a dotação, aquela que você tem que processar em tesouraria com a competência de dezembro para pagar em janeiro.
E aqui, ó, o 106 vai dizer exatamente isso, ó. Contratos de serviço e fornecimento contínuo, aqueles que obviamente são de duração continuada. 5 anos, atestar a vantajosidade e estar no plurianual. Atestar no início da contratação e a cada exercício, créditos orçamentários. Então agora a gente tem certeza que o planejamento vem antes. Por quê? Causa objetiva de extinção do contrato, doutora. Para não falar, né? Quem mais é advogado que falou aí, por favor? Aquela moça, aquela outra moça e essa moça aqui, doutores, doutoras. Causa objetiva de extinção de contratos, sem ônus. O que é? Desmobilização. Que a professora Maria Silvia Zanotelo não trata isso. Custo de mobilização e desmobilização dos contratos. Mas o bom senso diz, você não pode simplesmente interromper um contrato e não indenizar, o cara vai atrás. Então eu tenho que cuidar do planejamento para que eu não seja questionado do porquê não extinguiu, se não tinha dotação. Então, se eu quero cuidar do contrato e continuar pagando aquela turma que está fazendo aquele trabalho excelente de limpeza, e o gestor está satisfeitíssimo com o resultado, ele tem que lembrar que ele precisa de uma equipe, que somos nós, para ajudá-lo a manter esse contrato, colocando os créditos na estrutura correta, do jeito certo, ou seja, buscando informações em custos para que o planejamento possa espelhar a realidade, para que o planejamento possa estar alinhado com a realidade. E essa é a mensagem da lei. Enfim, só para fechar, lembrando que também a lei de responsabilidade, com esse nome aqui, ó, despesa obrigatória de caráter continuado, também trata esse assunto, né? E o 106 fala, né? Em outra, para contratação de serviços e fornecimento continuado. Essa outra sigla aqui, então a lei de licitações, a lei de responsabilidade, dá o mesmo tratamento, só que aqui falou lá que era para uma visão de 2 anos. Agora não, é uma visão de todo ano. Então é mais do que essa regra. Esta regra é mais do que esta. Então o que nós vamos ter que fazer? Passar a seguir esta regra daqui para frente, fazendo um planejamento alinhado com os objetos contratados. O 16 fala que para aumentar a despesa, né, ela é necessária a estimativa do impacto orçamentário e financeiro para 2 exercícios, a declaração do ordenador de que está tudo bem e dizendo que este mecanismo do 16 da lei é considerado condição prévia para empenho e licitação de serviços. Opa, peraí, empenho de dispensa, né? Eu só tenho a ausência da licitação quando eu tenho uma dispensa e faço direto o empenho. Então eu estou tendo que ler que a dispensa deve estar planejada, porque a existência do crédito orçamentário também é condição prévia para exceto o que for irrelevante nos termos da LDO. Então tem uma colher de chá aí, ok. Então, quando a gente declara lá no artigo 16, adequada com a lei orçamentária, dotação específica e suficiente, aqui eu cortei porque não faz sentido, de forma que somadas todas da mesma espécie, realizadas e a realizar, prevista no programa de trabalho. Então a gente vai fazer capacitação de secretário, não de finanças, mas de secretário de saúde, educação, enfim. Você fala, qual é o seu programa de trabalho? E no Instituto de Previdência também tem um programa de trabalho, né? Um pouco mais complexo, um pouco mais bonito de ver, inclusive. Mas a gestão que o gestor faz é do programa de trabalho. E nesse programa de trabalho tem as tarefas e as contratações que ele já fez e as que falta fazer. E tudo isso tem que se encaixar na tal de dotação, que é a meta. Senhoras e senhores, era este o nosso objetivo, demonstrar que, inclusive, na lei de licitações,
ela está alinhada com a lei de responsabilidade fiscal por causa desta declaração, e agora a gente já tem uma ideia do que é somar todas as despesas da mesma espécie. O que seria a mesma espécie? Do mesmo programa de trabalho? Não. Da mesma meta, da mesma funcional programática. Tudo que eu já gastei por ali, todos os contratos que eu já fiz e os que faltam fazer. Aí eu fecho o orçamento, sem ter que mandar para a Câmara nenhum pedidinho, de puxadinho do orçamento, tira daqui, passa para lá, e assim eu tenho nota máxima no IPLAN. E aí, o que mudou, né? Mudou os nossos olhos. Essa é a resposta. Temos um futuro próximo pela frente, muito diferente do que nós vimos até aqui. Apesar de tudo que está surgindo, apesar de nova norma de custos, apesar do novo plano de contas, apesar da portaria 42, que é adotada de forma equivocada, porque não se fez nunca. O que a gente fez? A gente pegou o orçamento que a gente fazia há 30 anos, há 20 anos atrás, a gente pegou aquele orçamento e colocou uns nomezinhos lá. Ah, tem que criar um programa, tem que criar ação, mas o programa é a secretaria tal. Cara, isso não é programa, isso é unidade orçamentária. Programa é quando você faz reduzir a criminalidade infantil sem gastar um centavo com criminalidade infantil, que não é política pública do município. Mas faz todo o resto através de outras ações orçamentárias, chamadas de políticas públicas, que vão fazer com que a criminalidade abaixe. Isso a gente viu acontecer em Indaiatuba, por exemplo, porque tínhamos lá um bom gestor naquela época. Esta era a meta dele. Fui chamado para ajudar a fazer isto. Como resolver problemas sem poder gastar dinheiro diretamente, porque não há para o município essa demanda. Apesar da gente usar o Conseg, né? A gente tem lá o Conseg, a gente autoriza na LDO o custeio das viaturas, reforma da delegacia com dinheiro municipal. Autorização na LDO, mas não é finalidade municipal. Os vereadores aprovam e a gente gasta. Enfim, isso é possível quando a gente quer. Por que para fazer bem feito um planejamento correto para todas as outras demandas municipais, inclusive o Instituto de Previdência, inclusive as contratações da estrutura, todo o órgão administrativo tem uma estrutura mínima de custos operacionais que são contratualizados hoje. Limpeza, segurança, sistema. Então, com certeza os senhores se depararão com isso nos próximos dias e que o tribunal venha nos ajudar a compreender que a regra é esta. Muito bem. Eu só tenho a agradecer, ficou lá no material. Aí o currículo. Depois vejo. Muito obrigado. Eu espero que... Muito obrigado. Espero ter cumprido aí com a agenda, né? Professor, muito obrigado. Pessoal, temos alguma pergunta? Doutora, pois não. Devolva, né? Eu aborreci a senhora. De modo nenhum. Primeiramente, agradecer, porque realmente, quando eu vi o tema dessa palestra, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, nossa, preciso ir, porque eu já vi inúmeros cursos de nova lei. Ninguém fala de PCA, né? E lá é a nossa maior dificuldade, né? Porque você tem que conjugar uma série de atores para montar um bom planejamento, né? Então eu fiquei muito interessada em saber o que eu ia ouvir sobre isso na sala de contabilidade. Pois é, meus mestres não podem me ajudar. As pessoas com as quais eu aprendi a fazer licitação, nesta hora não estão podendo, por causa da multidisciplinariedade desse tema. E agora chegou a nossa vez dos contadores, eu tenho duas formações, né? Os contadores poderem também estar atuante ali e ter a palavra final e contribuir de fato e mais, ganhar por isso. Né? Então, governança das contratações tem muito a ver com o tal do posto Ipiranga, que é o profissional da contabilidade, que tem, por natureza, fazer compliance. O que a contabilidade é, se não um compliance de normas,
com os fatos. A gente analisa fatos, encaixa na norma, classifica, né? O nome prático disso é classificação, e está tudo certo quando a gente faz, quando a gente consegue. Se não, é 999, né? Se não conseguir, é 999. Brincadeira, senhores. Pois não. Mas só a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: estamos em fase de elaboração de PCA, certo, né? E eu faço parte aí da famosa área técnica. E a área técnica é uma maravilha, porque você tá lá, eu sou formada em Direito, minha formação não é contabilidade. Mas assim, chega problema de todo tipo, não, a área técnica vai responder. Então, a gente tem que fazer mundos e fundos. Mas a minha maior dificuldade é o seguinte: nós regulamentamos procedimento lá em Ribeirão Preto, no RPPS, em relação aos procedimentos. Mas a maior dificuldade no PCA está sendo que as pessoas consigam entender que elas precisam pensar nas metas de trabalho que vão ser desenvolvidas para que possa elaborar esse documento. Então, por exemplo, sim, até o momento que a gente conseguiu levantar são os contratos de natureza continuada, né? E aquilo que você compra, né? Um papel higiênico, um café, que já os amigos do rei. que já é habitual. E aí eu queria ouvir uma opinião de alguém que com certeza já está muito mais experiência do que eu, de como a gente pode passar para o servidor, que muitas vezes não tem formação na área. Então, a maior parte da equipe lá é formada por servidores de nível médio, que está hoje na equipe de contratação. Esse olhar de que, olha, não basta você levantar, eu vou precisar comprar tantos quilos de café. Você precisa olhar outras coisas, quais vão ser os planejamentos. Então, a gente sequer conseguiu receber DFDs de contratações que eles precisam fazer no ano que vem. Perfeito. Ó, quando o tema da nossa conversa é a elaboração, a gente conta toda essa história, claro, e a gente vai para a parte prática. Tem dado certo criar comissões, né, órgãos responsáveis por alguma coisa, pessoas relevantes, assina a ata, faz parte. Mas não são essas pessoas que vão fazer os DFDs. Então, o DFD é o documento que faz a diferença. Então, o que a gente fez? Deu suporte para a elaboração, a gente deu prazo. Então, melhor, vai fazer o regimento, cria um fluxo de trabalho que vai dar um prazo, mas nesse prazo as pessoas vão ficar desesperadas, tá? Na origem. Aí vai chegar no prazo, você sabe que tem mais um prazinho para a área técnica atuar. Mas tem coisas que a área técnica não vai conseguir fazer. Mas, por sorte, esses problemas eles têm que ser segregados e tratados com inteligência. Talvez uma contratação externa. Problemas de software que eu não entendo, que ninguém entende, mas tem uma turma que entende. Então, nessa hora, o especialista. Como especialista em retenções tributárias, que já fui há um tempo atrás, viajei o país dando curso de retenções tributárias, eu era contratado pelos SAI, SEMAI, autarquia de água, porque tem um cara lá com cabeça de engenheiro, que quer resolver o problema, chama alguém que resolve, terceiriza, tira, ele sabe, o engenheiro tem esse negócio do RT, né, que ele sabe que o BO é dele e ele quer passar para alguém. Então, contratos de 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões, quanto é que não tem de previdência lá? E ninguém sabe fazer esse cálculo. Então, eu era contratado como especialista ali para ajudar. E sempre dizia, olha, o edital bem feito, quando na elaboração do edital, você contratou alguém para te dizer o que é mão de obra, o que é material, aí você vai ter a base de cálculo da previdência do regime geral. Não, já pensou se fosse para o regime próprio, né? Seria uma fonte nova, né? Mas bacana, é isso. Ó. Contratar especialistas faz com que você contrate bem. Aparentemente é um custo a mais, mas o resultado é o que a lei quer que aconteça. Por isso que ela foi lá na frente, nos 70 em diante, falar da inexigibilidade e coloca o profissional contábil lá, não é só o advogado. Mas não é para terceirizar a contabilidade como muitos pensam. No estado de São Paulo, por causa do tribunal, a gente não terceiriza a contabilidade, como em outros estados, inclusive o presidente Aécio é desse segmento. Não é para fazer isto, é para contratar gente para vir ajudar a resolver problemas. Suporte. Essa é a notória especialização, área médica, enfim. Só tirar duas dúvidas
doutor, sem atrasar mais do que já está atrasado. Nós estamos no momento que a gente ainda aplica, na verdade, duas leis simultaneamente. Ou seja, Sim, ainda contratos existem vigentes. contratos pela 866 e Perfeito. pela lei nova. Nessa questão do PCA, eu sempre tive essa dúvida sobre os contratos que eu já tenho e vou renovar no ano seguinte. Eu vou considerar ou não no PCA? Se são contratos pela lei antiga que ainda cabem renovação, eu vou considerar ou não no PCA? Perfeito, você vai considerar, sabe por quê? Porque é aquela coisa formal e material. Então você tem hoje fundamentos para a contratação na lei antiga. Você tem execução pela lei antiga, contratos vigentes. Ok, mas já há uma inteligência pela lei nova de que a qualidade é outra. Então não é ingenuidade da nossa parte achar que o julgador vai estar com a cabeça nova. E eu vivo um problema de contas de gestor que está no STF, exatamente isso lá, contas de 2012, quando o Aldesp era ainda uma coisa opcional, no ano de governo que esse meu cliente teve problema na educação, ele gastou a mais, só que esse a mais não foi colocado em lugar nenhum. E ele está no STF tentando mostrar isso. Ele gastou não fechou o orçamento por causa de 0,5%, e ele está inelegível por causa disso. Então, aplicou-se a ele a visão que se tem hoje, e não que se tinha lá em 2007, 2008, quando o Aldesp, o apontamento dizia assim, olha, mas ele foi alertado por causa dos alertas e nada fez. Cara, ele fez muita coisa, mas não fechou. É só, mas não aplica insignificância no caso dele. Então, por causa de 0,5%, ele está inelegível. Tentando reverter isso no STF STJ, e não, STF. E não vai passar. Por quê? Porque é da letra da lei, dura a letra da lei. Mas é uma insignificância. Cara, não, né? Não aplica-se. Portanto, o que nós vamos viver daqui para frente é uma evolução conceitual que vem da jurisprudência do TCU e que está já influenciando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando ele emite aqueles dois, um alerta e uma recomendação, já está influenciado. E eles estão enxergando também que, por meio do plano de contratações, eles vão conseguir estabelecer um plano de auditoria das contratações. Por isso, eu já recebi, e semana passada eu estava escrevendo, perguntas bem diferentes ali, que tem a ver com a materialidade. E não tem a ver com o formalismo da contratação, como era no passado. Então, o tribunal, ele descobriu que ele tem o direito de auditar a qualidade do que é entregue através de alguns pontos chaves. Espero ter respondido. Mais alguém urgente? Não, né? Então tá bem. Professor, muito obrigado em nome do CRC e da PEPREM.